Se você percebeu que o teu pênis começou a entortar, encurtar, afinar, tem alguma coisa estranha acontecendo aí ao longo das semanas, dos meses, pode ser que você esteja com doença de Peyronie. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É um prazer te receber aqui, eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista no Rio de Janeiro. E aqui no meu canal nós falamos tudo sobre disfunção erétil, doença de Peyronie, próteses penianas, reposição hormonal e toda a parte de estética genital, aumento e engrossamento peniano. Então se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo e vamos nessa. Então muitas vezes os homens eles percebem alterações ali no seu pênis que começam a acontecer do nada. O pênis começa a entortar, afinar, encurtar, a ereção não está mais legal como antes, pode até sentir dor no pênis e palpar ali alguma região mais endurecida. Todos esses são sintomas da doença de Peyronie, uma doença que acomete 9% dos homens após os 50 anos de idade. Então é uma coisa que não é tão rara, uma parte considerável da população vai ter esse problema. E é uma coisa muito assustadora o homem de repente começar a ver essa série de alterações no pênis, ele não sabe o que é, alguns acham que é um câncer no pênis, que é uma coisa muito grave, mas a doença de Peyronie não tem nada a ver com câncer de pênis, são doenças totalmente diferentes. Então vamos lá, o que causa a doença de Peyronie? Existem várias teorias. A mais aceita é aquela que fala sobre microtraumas durante a vida daquele homem. Então, durante a sua vida sexual, ele foi machucando aos poucos o pênis ali nas penetrações durante toda a vida, e isso forma cicatrizes no pênis, fibroses no pênis. Essas cicatrizes, essas fibroses impedem com que o pênis se encha de sangue da forma adequada e levam a essa série de deformidades. A curvatura peniana é a mais comum, acontece em 93% dos pacientes com doença de Peyronie. Mas tem pacientes que vão perceber uma área mais fina do seu pênis, tem pacientes que percebem que o pênis diminui, alguns conseguem palpar essas cicatrizes, essas fibroses, que são regiões mais endurecidas no pênis, e outros têm até problemas de ereção devido à doença de Peyronie. Então, geralmente esse paciente ele demora a chegar ao nosso consultório, ele não consegue ali entender o que está acontecendo, mas ao chegar no consultório a gente faz o diagnóstico clínico da doença. Só de ouvir a história e examinar aquele paciente, nós já identificamos que ele tem doença de Peyronie. E aí, como esse paciente vai tratar a doença de Peyronie? O primeiro ponto é fazer um exame chamado Doppler peniano com farmacoereção. Esse exame é fundamental na avaliação da doença de Peyronie, porque ele vai nos fornecer dados sobre como está a vascularização do pênis daquele paciente. Será que o pênis está se enchendo de sangue da forma adequada? Será que aquele sangue está ficando represado no pênis de forma correta? Isso é fundamental. E além disso, com o auxílio do ultrassom, nós vamos avaliar as fibroses. Nós vamos ver a região das fibroses, a extensão dessas fibroses e todas as deformidades presentes no pênis daquele paciente para planejar a melhor estratégia de tratamento. Então esse paciente ele já está no nosso consultório, nós já sabemos que ele tem doença de Peyronie e já sabemos qual a extensão daquelas fibroses e quais deformidades ela está levando ao pênis do paciente em questão. E aí nós vamos ter que definir se esse paciente vai para um tratamento clínico ou se ele vai para um tratamento cirúrgico. É fundamental que nós esperemos aí cerca de 6 meses para a doença se estabilizar, para dar essa definição de fato de qual a melhor estratégia de tratamento para aquele paciente. Duas perguntas são fundamentais. Essa deformidade permite que o paciente consiga ter relações de forma adequada, permite que ele consiga penetrar? Se a curvatura ela for uma curvatura discreta, às vezes aquele paciente consegue penetrar tranquilamente, não está se incomodando com isso. Ele pode fazer o tratamento clínico. Agora, se esse paciente tem uma deformidade muito severa, às vezes o paciente fica com uma deformidade assim, ó. Assim, o paciente fica com deformidade de 45 graus, de 90 graus, deformidades graves, não tem como esse paciente
ter uma penetração adequada. Esse paciente ele pode até tentar um tratamento clínico, mas é provável que isso vá se resolver com a cirurgia. Então a primeira pergunta é: você consegue penetrar tranquilamente? Se você consegue, tratamento clínico. Se você não consegue, cirurgia. E a segunda pergunta é: como está a ereção desse paciente? Às vezes ele está com uma curvatura muito severa, mas ele tem uma boa ereção. Ou às vezes ele não consegue nem ter uma boa ereção. Isso é importante para nós definirmos qual a técnica cirúrgica vai ser usada para aquele paciente. Então a gente já sabe, esse paciente ele vai para o tratamento clínico ou ele vai para a cirurgia. Lembrando que essa é uma escolha do paciente. Às vezes o paciente ele tem uma indicação clara de cirurgia, mas ele fala: não, doutor, eu quero tentar primeiro um tratamento clínico. Ele pode tentar sem problema nenhum. Então, falando do tratamento clínico, o que é o tratamento clínico? Uma série de medidas que nós vamos fazer com o objetivo de diminuir a curvatura daquele paciente e dar aí uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade sexual para ele. Nós podemos fazer diversos medicamentos, embora os últimos estudos não tenham mostrado resultados tão positivos, são uma opção. Uso de extensor peniano, bomba de vácuo peniana e terapia com ondas de choque naqueles que sentem muita dor. Essas são as melhores opções. Nos Estados Unidos existem injeções intralesionais, injeções que são aplicadas nas fibroses. Alguns estudos mostram benefício, outros não mostram tanto benefício. De qualquer forma, no Brasil nós não temos essas terapias. Então, um tratamento clínico seria com todas essas medidas combinadas. A outra opção é o tratamento cirúrgico. E aí existem três principais opções de tratamento cirúrgico, técnicas cirúrgicas para ajudar aquele paciente: aplicatura, a cirurgia com enxerto e a correção de curvatura com implante de prótese peniana. Cada uma com seus benefícios e os seus pontos negativos. Sempre é fundamental explicar isso muito bem para o paciente, para que ele esteja consciente da técnica escolhida, o que isso vai oferecer para ele. A aplicatura nada mais é que encurtar o lado longo do pênis. Então você está vendo aqui uma curvatura, ela tem um lado longo e aqui tem um lado curto. Você faz uma aplicatura, dá um ponto aqui, esse pênis ele alinha. Só que aí agora os dois lados estão curtos. Então a aplicatura ela pode diminuir o pênis. Na maioria dos casos ela vai diminuir o pênis. Mas é uma cirurgia mais tranquila, não vai usar enxerto, não vai usar prótese. E se o paciente não se importa com essa diminuição de tamanho, a maioria se importa, mas se ele não se importa, ele pode fazer sim uma cirurgia de aplicatura. Segunda opção, cirurgia com enxerto. O que é o enxerto? O enxerto, nós vamos retirar aquela placa ou fraturar aquela placa, aquela fibrose, e colocar um enxerto ali em cima daquela falha da região onde nós retiramos a fibrose. O enxerto é uma boa opção, só que ele tem o lado negativo de disfunção erétil. Ele piora as ereções em cerca de 20 a 30% dos casos, mas é uma opção naqueles pacientes que têm curvaturas severas e têm uma boa ereção. Se a ereção do paciente tiver 100% show de bola, ele pode optar pela cirurgia de enxerto. E a terceira opção é a correção da curvatura peniana com implante de prótese. Nesse caso, nós vamos corrigir aquela curvatura, alinhar o pênis daquele paciente. Em alguns casos, nós conseguimos recuperar alguns centímetros e ali dentro colocar uma prótese peniana, que pode ser uma prótese semirrígida ou uma prótese inflável. O lado positivo é exatamente essa possibilidade de recuperação de comprimento e uma garantia de boas ereções, afinal ele vai estar com a prótese. O lado negativo é que quem tem prótese peniana sempre vai depender da prótese para ter boas ereções. Então é basicamente isso. É um prazer te ter aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Comente aí, mande suas dúvidas nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço!